cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 encobriam os seus pés, e 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios imundos, habito no meio de um povo impuro, de puros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os lábios, a tua iniquidade foi tirada, e expiando o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse: ele vai, diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdos os seus ouvidos, e fecha os olhos para que não veja com seus olhos, não ouçam com seus ouvidos, nem estenda o teu coração, e nem converta o que já sarado, e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, sem moradores, e a terra seja toda assolada. O Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tomará pastada como carvalho, e como enzinheira, que depois de se folharem, ainda ficaram firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Igreja, nós vemos aqui, lá no início, vai nos falar que Isaías, logo depois da morte do rei Uzias, Isaías viu o trono do Senhor, e ali ele viu os anjos clamando ao Senhor: Santo, Santo. Aqui na palavra do Senhor vai nos relatar que Isaías, ele profetizou nesse tempo ali em Israel, e a palavra do Senhor nos diz também lá para trás que o rei Uzias, ele era um rei muito abençoado, ele era um rei temoroso ao Senhor. O rei Uzias, ele trouxe a Israel riquezas, ele
Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor, a vida dele foi mudada. Assim como a vida de Isaías foi transformada. Sabe o que ele quer dizer? Isaías, eu não sei o que ele fazia de errado. Isaías, eu não sei qual que eram as práticas dele. Mas quando ele deixou Deus trabalhar na casa, que ele se entregou, ele se tornou apto a fazer a obra do Senhor. Ele se tornou apto a levar a palavra do Senhor. Ele se tornou apto para receber as bênçãos do Senhor. Muitas das vezes nós queremos ser abençoados, igreja. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 28, vai nos falar das bênçãos e das maldições. Na palavra do Senhor vai nos dizer que se nós tivermos obediência, se nós andarmos do jeito que Deus quer, nós vamos ser felizes no campo, nós vamos ter fartura em tudo. Em tudo nós vamos ter fartura, mas também vai nos relatar que se assim eu não quiser, se assim nós não quisermos andar nos estatutos do Senhor, as maldições virão sobre a nossa casa. Cabe a nós. A nossa vida é feita de escolhas. Isaías escolheu seguir a Jesus, seguir a Deus. Ele proclamou a vinda do Messias. Como é que você está nessa tarde? Se Jesus chegar aqui para você e falar assim, quem é que eu vou enviar? Será que você está preparada para falar, eis-me aqui? Me envia porque eu vou fazer? Será que você tem a mesma coragem que Isaías teve? Será que você está deixando Deus trabalhar na tua vida como ele fez na vida de Isaías, que ele purificou Isaías? Para entrar no céu, tem que buscar purificação. Tem que buscar santidade. Para entrar no céu, tem que buscar transformação. Para entrar no céu, aqui como diz na palavra do Senhor, que o anjo veio e tirou toda a impureza dos lábios de Isaías. Sabe o que ele quer dizer? É, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Se ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi transformada. Então dali para frente, ele vai ter novos hábitos. Dali para frente, a conduta dele vai ser diferenciada. Aonde ele colocar a planta dos pés dele, o brilho do Espírito Santo vai triunfar sobre ele. É dessa maneira. Mas a gente quer andar de qualquer maneira. Eu não quero deixar as práticas do mundo. Quando Deus falou para Moisés, vai lá e tira o povo do Egito. Mas fala para aquele povo, para todas as práticas lá do Egito, ficar lá no Egito. Tudo. Fala para eles deixar as práticas, os adornos, tudo. Foi o que Deus falou. E por murmuração, aquele povo não herdou a terra prometida. Às vezes a gente vê pessoas falando, quem tem promessa de Deus não morre, mas que ela não morre sim. Sabe por que morre? Porque quando a gente não quer, Deus ele não cumpre a promessa dele na nossa vida. Quando a gente não quer, Deus ele não faz na nossa vida. O Espírito Santo ele não entra de atrevido nem na minha nem na tua vida. Você tem que abrir a porta para ele entrar. Agora, como que Deus vai fazer se eu não dou liberdade? Como que Deus vai operar? Como que eu vou estar cheia do Espírito Santo, sendo que eu não me esvazio de mim? Não tem como. Eu tenho que me esvaziar de mim, do meu eu, do meu ego, do meu egoísmo, do meu achismo. Eu tenho que me esvaziar. E de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Na palavra do Senhor fala que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E que nós temos que dar um bom testemunho. Para quê? Para a gente ganhar outras almas para o Senhor. Só que muitas das vezes a gente vê pessoas dentro da igreja sendo crente, dizendo ser crente, e lá de fora dá mau testemunho e não consegue trazer aquela alma lá para dentro da igreja.
crente você tem sido na escola? Que crente você tem sido no meio da tua família? No meio dos teus? Como que você quer uma mudança de vida, sendo que você não muda de vida? Os seus hábitos não mudam, a sua conduta não muda. Para que a minha vida venha a ser transformada, os meus hábitos têm que ser mudados, a minha conduta ela tem que ser mudada. Eu tenho que ser diferente. O Espírito Santo de Deus, ele tem que habitar em mim. E através dele habitar em mim, as pessoas vão me reconhecer como servo do Senhor. E não vai precisar de eu sair falando, eu sou crente, eu vou na igreja tal, eu vou na igreja do fulano de tal. Não precisa eu buscar revelação, que sim, como a irmã falou. Porque quando nós buscamos purificar das nossas imundícias, o Espírito Santo ele fala diretamente conosco. Ele fala diretamente conosco. Deus, aleluia. Muitas das vezes, igreja, as pessoas acham que quando eu conto esse tipo de testemunho, às vezes eu creio que as pessoas, pastor, acham até que eu tenho achismo, mas não é. Eu não me sinto santa. Eu gosto de orar, eu gosto de buscar a face do Senhor. Se quer me agradar e me chamar para orar. E eu costumo falar, quando Deus usa alguém para falar comigo, é para confirmar alguma coisa que Ele já falou comigo no momento que eu estava orando. Ou seja, muitas das vezes você acha que Deus vai usar alguém para falar com você, mas se você colocar seus pés, seu joelho diante do Senhor, Deus ele vai falar com você diretamente. Às vezes você quer que Deus manda profeta, você quer que Deus se materializa na tua frente, que Deus fale para você, olha, muda de vida, larga disso porque eu não me agrado, larga disso porque eu não agrado os meus olhos. Não, mas a palavra do Senhor está falando para mim e para você, seja santo porque eu sou santa. A palavra do Senhor está falando para mim e para você, purifica dos teus pecados, dos teus maus caminhos, clama a mim, responder-te-ei. Sabe por quê? Porque quando eu clamo o Senhor, buscando uma transformação dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu primeiramente tenho que ser transformada. Senhor, tu és fiel, Pai. Ai, irmã, mas eu busco e Deus ainda não fez dentro do meu lar. Irmãos, nem salvação não é para todos, não. Eu tenho 4 filhos. E eu falo para eles não vão achando que eles vão subir porque eles é filho da Maria José. Se eles andarem no caminho torto, se eles daqui para amanhã eles acharem que eles vão se desviar e eles andarem no caminho torto, eles vão para o inferno sem fazer rotatório. E eu não estou nem aqui. Salvação não é para todos, eu tenho que querer, eles têm que querer andar nos caminhos do Senhor. O meu esposo, ele tem que querer andar nos caminhos do Senhor, porque se ele não quiser, eu também não vou arrastar ele. E se eu não quiser também, ele não vai me arrastar. E muitas das vezes a gente vê pessoas se martirizando. Ah, mas eu vou na igreja, mas ainda não aconteceu. Eu estou andando certo com Deus, mas não aconteceu. Porque você ainda não deixou Deus trabalhar da maneira dele. Deus talvez não trabalhou na vida de alguém que você tem pedido, porque você não entregou e deixou Deus moer como ele tem que moer. Eita Deus, é verdade. Como ele tem que fazer. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas é do jeito do Senhor. Eita Jesus. Às vezes a gente quer que Deus opere da nossa maneira, mas o trabalhar é dele, o oleiro é ele, quem vai amassar o barro é ele, quem vai refazer o vaso é ele. É ele, não é eu, não é você. E eu não posso falar para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Eu não sei se todos aqui nasceram nesse evangelho, eu não nasci. E depois que eu aceitei Jesus, levou mais ou menos 7 a 8 anos para eu me converter de verdade. Mas enquanto eu não quis, Deus não trabalhou. É Deus, é isso. Eu tinha um casamento falido.
os caminhos do Senhor. A gente ia na igreja. Eu ia na igreja de segunda a sexta. Sábado, domingo era forró. Tomava nossa cerveja. Era desse jeito. Eu queria que Deus abençoasse. Mas eu não queria andar nos caminhos do Senhor. Até teve um momento na qual Deus me pegou. Deus, Ele permitiu, Ele fez um reboliço dentro da minha casa, no meu casamento, para que eu viesse para a presença dEle. É da maneira do Senhor, não é da nossa maneira. Às vezes, se eu quero, se eu não quero, Deus, Ele vai usar de estratégia para nos trazer. É desse jeito. Ele vai nos moer, Ele vai permitir passar vento, tempestade. Pode orar, pode fazer o que quiser, irmãos. Que não vai acontecer, porque Deus, Ele não vai permitir a mão dEle. Com a mão dEle ninguém pode. Meu Deus. Quando nós estamos na mão de Satanás, tem Deus para nos tirar. Mas quando nós estamos na mão de Deus, ninguém nos tira. Aleluia. Ninguém nos tira. Mandou. Até o momento em que eu aceitei a estar no Senhor. Até o momento em que eu aceitei buscar minha libertação. Até o momento em que eu aceitei deixar Deus entrar dentro da minha casa, moldar o meu caráter, a minha conduta, trabalhar dentro do meu lar e tirar os meus vícios. É, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Não espere que Deus vai fazer da sua maneira. Dentro da sua casa, às vezes Deus também está esperando você mudar. Para Ele mudar a situação lá dentro da sua casa. Ele está esperando você tomar uma decisão, uma posição para Ele fazer lá dentro da tua casa. Você vai se posicionar, vai deixar na mão de Deus e Ele vai operar. Porque é assim que Ele trabalha. Ah, vai vir vento, vai. Deus, Ele não nos prometeu riquezas. Deus, Ele não nos prometeu uma cama confortável todos os dias, nós sem angústia, sem tribulação, não. Ele prometeu estar conosco. Nas lutas, nas atribulações, nas angústias, Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Só que se o Espírito Santo de Deus não tiver lugar para habitar, Ele não vai trabalhar. Ele não vai consolar. Não adianta Deus mandar o Espírito Santo, Consolador. Você não quer a casa estar suja. Você não quer a casa estar ocupada. A gente tem que nos esvaziar de nós mesmos para que Deus trabalhe em nós. Tem situação na nossa vida, no nosso meio, que a gente tem que entregar na mão de Deus. Falar: Senhor, está aqui nas suas mãos. E eu não vou tomar essa situação, Senhor. O Senhor vai trabalhar da sua maneira. Eu sei que às vezes vai doer em mim. Eu sei que às vezes eu vou chorar. Eu sei que às vezes eu vou passar por angústia. Mas eu quero força para suportar. O que a gente tem que pedir ao Senhor é isso: força para suportar as angústias, o trabalhar, o moldar dele, a transformação que Ele tem para a nossa vida. Glória a Deus. Deixar Ele moldar a maneira dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esses dias eu conversando, com alguém, e a gente vê no meio dos crentes muitas pessoas, e principalmente em famílias, lares, pessoas que vai na igreja, porém passam muita tribulação dentro dos seus lares, Louvado seja o nome do Senhor. E um certo dia, acho que semana atrasada, eu estava lendo sobre a história de Jó. E eu lendo sobre a história de Jó, e ali o Espírito Santo, aí eu falei: Senhor, a mulher de Jó blasfemou contra o Senhor. Aconteceu tudo isso, levou os filhos de Jó, e a mulher dele blasfemou, e o Senhor não fez nada com Jó. Jó
gostava de festaiada, gostava da orgia. Cada vez que os filhos de Jó iam fazer uma presepada, Jó ia lá e oferecia um sacrifício, pedia perdão a Deus pelos filhos. Eram 10 filhos. Veio o vento, matou um. Veio o outro, matou todo mundo. Veio o outro, matou todo mundo. A mulher de Jó, blasfemou, não morreu. Aí Deus falou assim para mim. Eu tinha uma promessa na vida de Jó. Eu falei para Satanás que ele era um homem íntegro. Que ele era um homem de caráter. Eu falei para Satanás tocar em tudo, menos na vida de Jó. Tirar tudo que era de Jó, menos a vida dele. E eu fiquei esperando, irmãos, Deus continuar falando comigo. E Deus falou assim: a esposa de Jó e Jó era uma só carne. No momento em que ela blasfemou, no momento em que ela falou, o que ela falou para Jó, ela estava no momento de angústia. Ela estava no momento de aflição, por ver o esposo dela, que era só uma carne, passando por aquilo. Então eles dois eram uma só carne. Eu não permiti tocar nela, porque senão eu ia ter que tocar nele. Sabe o que ele quer dizer? Às vezes Deus vai levar o mundo velho da sua vida. Vai arrancar coisas, pessoas da sua vida. E você vai falar: mas por quê? E por que isso Deus não levou? Porque a tua cruz tu tem que carregar. Meu Deus. É a tua cruz tu tem que carregar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Vai orar, vai jejuar, vai descer. Toda a casa de demônio só sai do jejum e oração. É orando, é buscando, é fazendo campanha. E é Deus operando. Quando a gente clama, Deus ele responde. Quando a gente clama, Deus ele opera na nossa vida. Mesmo que aquele que está ao nosso lado ele não é merecedor, Deus abençoa por amor de nós. Igreja. Só que nós temos que aprender a entender os mistérios de Deus. Nós temos que aprender a entender o trabalhar de Deus e pedir a Ele discernimento. Então, se você quer ter uma vida abençoada, você quer ser como Isaías, se você quer ter um encontro com o Senhor, permita que Ele trabalhe primeiramente em você. Permita que Ele primeiramente opere dentro de você, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas dizer que ser crente, e muitas das vezes ela só vai lá e troca as vestes de pano. Mas ela não troca as vestes espiritual. O caráter não deixa ser moldado. Muitos vai lá, troca de roupa e diz que é crente, mas a conduta continua a mesma. Só vai lá, troca de roupa, mas o caráter continua o mesmo, mau caráter. E com Deus não é assim. A mudança é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. E quando eu busco estar mais próxima do Senhor, tudo aquilo que é embaraço na minha vida, Ele arranca. Ele arranca. Tem pessoas que falam: ah, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Deus já falou, irmãos, há tanto tempo na palavra. Deus fala em culto de doutrina, Deus fala tudo quanto é maneira. Mas as pessoas não querem dar ouvido. As pessoas eles não querem obedecer os estatutos do Senhor. As pessoas vêm para a igreja, querem ter um encontro com Jesus, mas eles não querem levar Jesus para dentro de casa. Por quê? Porque para Jesus entrar, ele tem que transformar. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, que Zaqueu confessou que ele era também um homem miserável, que ele era um homem ímpio, né? Fraudulento. Quando ele entrou, ele não trouxe a transformação para dentro da casa de Zaqueu. Ele falou: olha, para esta casa hoje veio a salvação. Zaqueu abriu as portas para Jesus entrar. Então abra as portas
do teu coração para Deus. Abre as portas da tua